Estágios do desenvolvimento. Apesar de Freud ter pouca experiência direta com crianças, incluindo as dele, sua teoria do desenvolvimento é quase exclusivamente uma discussão da primeira infância. Para Freud, os primeiros 4 ou 5 anos de vida, ou período infantil, são os mais cruciais para a formação da personalidade. Esse estágio é seguido por 6 ou 7 anos de um período de latência, durante o qual ocorre pouco ou nenhum crescimento sexual. Então, na puberdade, há um renascimento da vida sexual, e o período genital é introduzido. O desenvolvimento psicossexual, por fim, culmina na maturidade. Período infantil. Um dos pressupostos mais importantes de Freud, 1905-1953b, 1923-1961b, é que os bebês possuem uma vida sexual e atravessam um período de desenvolvimento sexual pré-genital durante os primeiros 4 ou 5 anos após o nascimento. Na época em que Freud originalmente escreveu acerca da sexualidade infantil, o conceito, embora não fosse novo, foi recebido com alguma resistência em companhia. Hoje, contudo, quase todos os observadores atentos aceitam a ideia de que as crianças apresentam interesse pelos genitais, deleite no prazer sexual e manifestam excitação sexual. A sexualidade infantil difere da sexualidade adulta, já que a primeira não tem capacidade reprodutiva e é exclusivamente autoerótica. Contudo, tanto com crianças quanto com adultos, os impulsos sexuais podem ser satisfeitos por meio de outros órgãos além dos genitais. A boca e o ânus são particularmente sensíveis à estimulação erógena. Freud, 1933-1964. Freud, 1917-1963, dividiu o período infantil em 3 fases, de acordo com qual das 3 zonas erógenas primárias cujo desenvolvimento é o mais relevante. A fase oral começa primeiro e é seguida, em ordem, pela fase anal e pela fase fálica. Os 3 períodos infantis se sobrepõem uns aos outros, e cada um continua após o início dos estágios posteriores. Fase oral. Como a boca é o primeiro órgão a proporcionar prazer a um bebê, o primeiro estágio do desenvolvimento infantil de Freud é a fase oral. Os bebês obtêm nutrição para a manutenção da vida pela cavidade oral, mas, além disso, também vêm a ter prazer pelo ato de sugar. A finalidade sexual da atividade oral precoce é incorporar ou receber dentro do próprio corpo o objeto de escolha, ou seja, o seio. Durante essa fase oral receptiva, os bebês não sentem ambivalência quanto ao objeto prazeroso, e as suas necessidades tendem a ser satisfeitas com um mínimo de frustração e ansiedade. À medida que eles vão crescendo, no entanto, é mais provável que experimentem sentimentos de frustração e ansiedade em consequência da alimentação com horários, do aumento do intervalo de tempo entre as mamadas e, por fim, do desmame. Essas ansiedades, em geral, são acompanhadas por sentimentos de ambivalência em relação a seu objeto de amor, a mãe, e pela crescente capacidade de seu ego florescente de se defender do ambiente da ansiedade. Freud, 1933-1964. A defesa do bebê contra o ambiente é, em grande parte, auxiliada pela emergência dos dentes. Nesse ponto, passa para uma segunda fase oral, a qual Freud, 1933-1964, chamou de período oral sádico. Durante essa fase, os bebês respondem aos outros mordendo, arrulhando, fechando a boca, sorrindo e chorando. A sua primeira experiência autoerótica é sugar o polegar, uma defesa contra a ansiedade que satisfaz suas necessidades sexuais, mas não nutricionais. Enquanto as crianças crescem, a boca continua a ser uma zona erógena, e, na época em que se tornam adultas, elas são capazes de satisfazer suas necessidades orais de inúmeras maneiras, incluindo chupar uma bala, mascar chicletes, morder um lápis, comer excessivamente, fumar cigarros, cachimbos e charutos e fazer comentários mordazes e sarcásticos. Face _ 02.27 de outubro de 14:15 h 28 Face Roberts. Fase anal. O impulso agressivo, que, durante o primeiro ano de vida, assume a forma de sadismo oral, atinge seu desenvolvimento integral quando o ânus emerge como uma zona sexualmente prazerosa. Como esse período é caracterizado pela satisfação obtida pelo comportamento agressivo e pela função excretória, Freud, 1933-1964, a denominou fase anal sádica ou, mais resumidamente, fase anal do desenvolvimento. Essa fase está dividida em 2 subfases, anal inicial e anal final. Durante o período anal inicial, as crianças encontram satisfação destruindo ou perdendo objetos. Nessa época, a natureza destrutiva do impulso sádico é mais forte do que a erótica, e as crianças, com frequência, se comportam agressivamente em relação a seus pais por frustrá-las com o treinamento esfincteriano. Então, quando entram no período anal final, elas, por vezes, assumem um interesse amistoso em relação às suas fezes, um interesse que provém do prazer erótico de Def. Car. Com frequência, apresentam suas fezes aos pais como um presente valioso. Freud, 1933-1964.
Se seu comportamento for aceito e elogiado pelos pais, então as crianças provavelmente crescerão e se transformarão em adultos generosos e magnânimos. Entretanto, se seu presente for rejeitado de maneira punitiva, as crianças podem adotar outro método para a obtenção de prazer anal, retendo as fezes até que a pressão se torne dolorosa e eroticamente estimulante. Esse modo de prazer narcisista e masoquista estabelece as bases para o caráter anal, pessoas que continuam a receber satisfação erótica mantendo e possuindo objetos e organizando-os de maneira excessivamente limpa e ordenada. Freud, 1933-1964, levantou a hipótese de que as pessoas que desenvolvem um caráter anal apresentaram, quando crianças, resistência excessiva ao treinamento esfincteriano, frequentemente retendo as fezes e prolongando o tempo de treinamento além do necessário. Tal erotismo anal se transforma na tríade anal de organização, mesquinhez e obstinação que tipifica o caráter anal adulto. Freud, 1933-1964, acreditava que, para as meninas, o erotismo anal era transferido para a inveja do pênis durante o estágio fálico e podia, por fim, ser expresso ao dar à luz um bebê. Ele também acreditava que, no inconsciente, os conceitos de pênis e bebê, porque os dois são referidos como o pequeno, significam a mesma coisa. Além disso, as fezes, devido à sua forma alongada e porque foram removidas do corpo, são indistinguíveis de um bebê, e todos os três conceitos, pênis, bebê e fezes, são representados pelos mesmos símbolos nos sonhos. Durante os estágios oral e anal, não existe uma distinção básica entre o crescimento psicossexual masculino e o feminino. As crianças de cada gênero podem desenvolver uma orientação ativa ou passiva. A atitude ativa costuma ser caracterizada pelo que Freud, 1933-1964, considerou como qualidades masculinas de dominância e sadismo, enquanto a orientação passiva é, em geral, marcada pelas qualidades femininas de voyeurismo e masoquismo. Entretanto, cada uma das orientações, ou uma combinação das duas, pode se desenvolver tanto em meninas quanto em meninos. Fase fálica. Em torno dos 3 ou 4 anos de idade, as crianças começam um terceiro estágio do desenvolvimento infantil, a fase faliça, uma época em que a área genital se torna a principal zona erógena. Esse estágio é marcado pela dicotomia entre o desenvolvimento masculino e feminino, uma distinção que Freud, 1925-1961, acreditava ser devido às diferenças anatômicas entre os sexos. Freud, 1924-1961, p. 178, tomou a citação de Napoleão de que história é destino e a transformou em anatomia é destino. Essa máxima está subjacente à crença de Freud de que as diferenças físicas entre homens e mulheres justificam muitas distinções psicológicas importantes. A masturbação, que se originou durante o estágio oral, agora ingressa em uma segunda fase mais crucial. Durante o estágio fálico, a masturbação é quase universal, mas, como os pais geralmente suprimem essas atividades, as crianças tendem a reprimir seu desejo consciente de se masturbarem na época em que seu período fálico chega ao fim. Como as experiências precoces das crianças com o desmame e o treinamento dos esfincteres ajudaram a moldar os fundamentos de seu desenvolvimento psicossexual, o mesmo ocorre com a experiência de supressão da masturba. Os bebês satisfazem suas necessidades orais de um jeito ou de outro. Face_02.28-27 de outubro de 14:15h16. Teorias da personalidade 29. São Freud, 1933-1964. Entretanto, a experiência com o complexo de Édipo desempenha um papel ainda mais crucial no desenvolvimento da personalidade. Complexo de Édipo masculino. Freud, 1925-1961, acreditava que, antes do estágio fálico, o menino desenvolve uma identificação com seu pai, isto é, ele deseja ser seu pai. Posteriormente, ele desenvolve um desejo sexual por sua mãe, isto é, ele deseja ter sua mãe. Esses dois desejos não parecem mutuamente contraditórios para o ego subdesenvolvido, portanto, eles podem existir lado a lado durante algum tempo. Quando o menino finalmente reconhece a inconsistência de tais desejos, ele abandona a identificação com seu pai e mantém o sentimento mais forte, o desejo de ter sua mãe. O menino agora vê seu pai como um rival pelo amor da mãe. Ele deseja afastar seu pai e possuir sua mãe em uma relação sexual. Essa condição de rivalidade com o pai e sentimentos incestuosos pela mãe é conhecida como complexo de Édipo masculino simples. O termo é retirado da tragédia grega de Sófocles, na qual Édipo, rei de Tebas, é levado pelo destino a matar seu pai, a se casar com sua mãe. Freud, 1923-1961a, acreditava que a natureza bissexual da criança, de ambos os gêneros, complica esse quadro. Antes que o menino ingresse no estágio edípico, ele desenvolve certa tendência feminina. Durante o período edípico, portanto, sua natureza feminina pode levá-lo a exibir afeição por seu pai e expressar hostilidade por sua mãe, enquanto, ao mesmo tempo, sua tendência masculina o dispõe para a hostilidade pelo pai e cobiça pela mãe.
Durante essa condição ambivalente, conhecida como complexo de Édipo completo, afeição e hostilidade coexistem, porque um ou ambos os sentimentos podem ser inconscientes. De acordo com Freud, esses sentimentos de ambivalência em um menino desempenham um papel na evolução do complexo de castração, que assume a forma de ansiedade de castração ou medo de perder o pênis. Para Freud, 1905, 1953b, 1917, 1963, 1923, 1961b, o complexo de castração começa depois que o menino, que assumiu que todas as outras pessoas, incluindo as meninas, têm genitais como os dele, toma conhecimento da ausência de um pênis nas meninas. Essa consciência se transforma no maior choque emocional de sua vida. Após um período de esforço mental e tentativas de negação, o menino é forçado a concluir que a menina teve seu pênis cortado. Tal crença pode ser reforçada pelas ameaças parentais de punir o menino por seus comportamentos sexuais. O menino passa, então, a acreditar que a menina foi punida com a remoção de seu pênis porque se masturbava ou seduziu a mãe. Para o menino, a ameaça de castração agora se torna uma possibilidade temida. Como essa ansiedade de castração não pode ser tolerada por muito tempo, o menino reprime seus impulsos para a atividade sexual, incluindo suas fantasias de seduzir a mãe. Antes da breve experiência de ansiedade de castração, o menino pode ter visto a área genital de meninas ou de sua mãe, porém tal visão não instiga automaticamente o complexo de castração. O complexo de castração é desencadeado apenas quando o ego do menino é suficientemente maduro para compreender a conexão entre os desejos sexuais e a remoção do pênis. Freud acreditava que a ansiedade de castração estava presente em todos os meninos, mesmo naqueles que não eram pessoalmente ameaçados com a remoção do pênis ou com déficit no crescimento. De acordo com Freud, 1933-1964, um menino não precisa receber uma ameaça clara de castração. Qualquer menção à lesão ou à castração em conexão com o pênis é suficiente para ativar a dotação filogenética da criança. A dotação filogenética é capaz de preencher as lacunas de nossas experiências individuais com as experiências herdadas de nossos ancestrais. O temor de castração do homem ancestral apoia as experiências individuais da criança e resulta na ansiedade de castração universal. Freud disse, não é uma questão de se a castração é realmente realizada, o que é decisivo é que o perigo externo ameaça e a criança acredita nele. Ele continua. Indícios de punição precisam encontrar regularmente um reforço filogenético nela. É nossa suspeita que, durante o período primordial da família humana, a castração era, na verdade, realizada por um pai enciumado e cruel com seus meninos em crescimento, e que a circuncisão, que, de modo tão frequente desempenha um papel nos ritos da puberdade entre os povos primitivos, é um vestígio claramente reconhecível dela. P. 86-87. Depois que seu complexo de Édipo é dissolvido ou reprimido, o menino se rende a seus desejos incestuosos, transforma-os em sentimentos de amor terno e começa a desenvolver um superego primitivo. Ele pode se identificar com o pai ou com a mãe, dependendo da força de sua disposição feminina. Normalmente, a identificação é com o pai, mas não é o mesmo que a identificação pré-edípica. O menino não deseja mais ser seu pai, em vez disso, ele usa o pai como um modelo para a determinação do comportamento certo e errado. Ele introjeta ou incorpora a autoridade de seu pai ao próprio ego, cultivando, assim, as sementes de um superego maduro. O superego que está brotando assume as proibições de seu pai contra o incesto e assegura a continuidade da repressão do complexo de Édipo. Freud, 1933-1964. Complexo de Édipo feminino. A fase fálica toma um caminho mais complicado para as meninas do que para os meninos, e essas diferenças se devem às distinções anatômicas entre os sexos. Freud, 1925-1961. Assim como os meninos, as meninas pré-edípicas assumem que todas as outras crianças possuem genitais semelhantes aos seus. Logo, elas descobrem que os meninos não só possuem genital diferente, como também têm algo extra. As meninas. Face _ 02.29 27 de outubro de 14:15 e 30 Face Roberts. Então, passam a ter inveja desse apêndice, sentem-se ludibriadas e desejam possuir um pênis. Tal experiência de inveja do pênis é uma força poderosa na formação da personalidade das meninas. Diferente da ansiedade de castração nos meninos, a qual é rapidamente reprimida, a inveja do pênis pode durar anos, em uma forma ou outra. Freud, 1933-1964, acreditava que a inveja do pênis é frequentemente expressa como um desejo de ser um menino ou de ter um homem. Quase universalmente, ela é transferida para o desejo de ter um bebê e às vezes pode encontrar expressão no ato de dar à luz, especialmente a um menino. Antes do complexo de castração, a menina estabelece uma identificação com sua mãe similar à desenvolvida por um menino, ou seja, ela fantasia ser seduzida por sua mãe. Esses sentimentos incestuosos, de acordo com Freud, 1933-1964, são posteriormente transformados em hostilidade, quando atribui à sua mãe a responsabilidade por trazê-la ao mundo sem um pênis.
Sua libido, então, volta. Se para o pai, que pode satisfazer seu desejo por um pênis, dando-lhe um bebê, um objeto que, para ela, se tornou um substituto para o falo. O desejo de ter relação sexual com o pai e os sentimentos concomitantes de hostilidade pela mãe são conhecidos como complexo de Édipo feminino simples. A propósito, Freud, 1920-1955b, 1931-1961, fez objeção ao termo complexo de Electra, por vezes usado por alguns quando se referem ao complexo de Édipo feminino, porque ele sugere um paralelo direto entre o desenvolvimento masculino e o feminino durante o estágio fálico. Freud acreditava não haver tal paralelo e que as diferenças na anatomia determinam cursos diferentes no desenvolvimento sexual masculino e feminino após o estágio fálico. Nem todas as meninas, entretanto, transferem seu interesse sexual para o pai e desenvolvem hostilidade em relação à mãe. Freud, 1931-1961, 1933-1964, sugeriu que, quando as meninas pré-edípicas tomam conhecimento de sua castração e reconhecem sua inferioridade em relação aos meninos, elas se rebelam de três maneiras. Primeiro, podem abandonar a sua sexualidade, tanto as disposições femininas quanto masculinas, e desenvolver uma intensa hostilidade em relação à sua mãe. Segundo, elas podem agarrar-se desafiadoramente à sua masculinidade, esperando por um pênis e fantasiando ser um homem. E terceiro, podem se desenvolver normalmente, isto é, elas podem tomar seu pai como uma escolha sexual e passar pelo complexo de Édipo simples. A escolha de uma menina é influenciada, em parte, por sua bissexualidade inerente pelo grau de masculinidade que ela desenvolveu durante o período pré-edípico. O complexo de Édipo feminino simples é resolvido quando a menina desiste da atividade masturbatória, renuncia a seu desejo sexual por seu pai e se identifica mais uma vez com a mãe. No entanto, o complexo de Édipo feminino é, em geral, dissolvido de modo mais lento e menos completo do que o masculino. Como o superego é formado? A partir dos vestígios do complexo de Édipo abalado, Freud, 1924-1961, 1933-1964, acreditava que o superego da menina era mais fraco, mais flexível e menos severo do que o do menino. A razão do superego da menina não ser tão rígido quanto o do menino relaciona-se à diferença entre os sexos durante suas histórias edípicas. Para os meninos, a ansiedade de castração se segue ao complexo de Édipo, dissolve-se quase completamente e torna desnecessário o gasto de energia psíquica em seus remanescentes. Depois que o complexo de Édipo é abalado, a energia usada para mantê-lo fica livre para estabelecer um superego. Para as meninas, no entanto, o complexo de Édipo vem depois do complexo de castração, inveja do pênis, e, como as meninas não experimentam uma ameaça de castração, elas não sofrem um choque traumático repentino. O complexo de Édipo feminino é resolvido apenas de forma incompleta, pela percepção gradual da menina de que ela pode perder o amor de sua mãe e que a relação sexual com seu pai não está prestes a acontecer. Assim sendo, a sua libido permanece parcialmente empregada para manter o complexo de castração e seus vestígios, bloqueando, desse modo, parte da energia psíquica que poderia ser usada de outra maneira para construir um superego forte. Freud, 1931-1961. Em resumo, os estágios fálicos masculino e feminino tomam caminhos bem diferentes. Primeiro, o complexo de castração para as meninas assume a forma de inveja do pênis, não ansiedade de castração. Segundo, a inveja do pênis precede o complexo de Édipo feminino, enquanto, para os meninos, o oposto é verdadeiro, isto é, a ansiedade de castração se segue ao complexo de Édipo masculino. Terceiro, como a inveja do pênis ocorre antes do complexo de Édipo feminino, as meninas não experimentam um evento traumático comparável à ansiedade de castração nos meninos. Quarto, como as meninas não experimentam esse evento traumático, o complexo de Édipo feminino é dissolvido mais lentamente de modo menos completo do que o complexo de Édipo masculino. Os complexos de Édipo masculino e feminino simples estão resumidos na tabela 2.1. A visão apresentada por Freud sobre o complexo de Édipo feminino era mais provisória do que as ideias referentes ao estágio fálico masculino. Apesar de ter estruturado essas visões sobre a feminilidade de maneira provisória, logo começou a defendê-las com vigor. Quando alguns de seus seguidores discordaram de sua visão rígida das mulheres, Freud se tornou ainda mais inflexível em sua posição e insistiu em que as diferenças psicológicas entre homens e mulheres não podiam ser apagadas pela cultura, porque eram consequências inevitáveis das diferenças anatômicas entre os sexos. Freud, 1925-1961. Tal postura pública rígida sobre o desenvolvimento feminino levou alguns escritores: Brannon, 2005, Breger, 2000, Chodorov, 1989, 1991, 1994, Irigaray, 1986, Krauss, 1994, a criticá-lo como sexista e pouco elogioso com as mulheres. Fez _02. Em 30-27 de outubro de 14:15 e 16. Teorias da personalidade 31. A
Apesar de sua posição pública firme, Freud, privadamente, não estava certo de que suas visões sobre as mulheres representassem uma resposta final. Um ano depois de sua declaração de que anatomia é destino, ele expressou algumas dúvidas, admitindo que sua compreensão acerca das meninas e das mulheres era incompleta. Sabemos menos sobre a vida sexual das meninas do que sobre a dos meninos. Mas não precisamos ter vergonha dessa distinção. No final das contas, a vida sexual das mulheres adultas é um continente obscuro para a psicologia. Freud, 1926-1959b, p. 212. Durante sua carreira, Freud, muitas vezes, propôs teorias sem muitas evidências clínicas ou experimentais para apoiá-las. Depois, passou a ver a maioria dessas teorias como fatos estabelecidos, mesmo que não possuísse evidências substanciais. Enquanto viveu, no entanto, permaneceu em dúvida sobre a validade absoluta de suas teorias a respeito das mulheres. Freud, certa vez, admitiu a sua amiga Marie Bonaparte que ele não entendia as mulheres. A grande pergunta que nunca foi respondida e que ainda não consegui responder, apesar de meus 30 anos de pesquisa da alma feminina, é: o que quer uma mulher? E. Jones, 1955, p. 421. Essa pergunta, feita após muitos anos de teorização, sugere que Freud considerava as mulheres não só muito diferentes dos homens, mas como enigmas, não compreensíveis para o gênero masculino. Além da biografia, em inglês, Freud interpretou mal as mulheres? Para informações sobre o esforço de Freud por toda a vida para entender as mulheres, acesse www.me.com/Feist8i. Período de latência. Freud acreditava que, do quarto ou quinto ano até a puberdade, meninos e meninas geralmente atravessavam um período de desenvolvimento sexual adormecido. Esse período de latência é ocasionado, em parte, pelas tentativas dos pais de punir ou desencorajar a atividade sexual em seus filhos pequenos. Se a supressão parental for bem-sucedida, as crianças irão reprimir seu impulso sexual e direcionarão a energia psíquica para a escola, as amizades, os hobbies e outras atividades não sexuais. Entretanto, o período de latência também pode ter raízes em nossa dotação filogenética. Freud, 1913-1953, 1926-1951b, sugeriu que o complexo de Édipo e o posterior período de latência podem ser explicados pela seguinte hipótese. No início do desenvolvimento humano, as pessoas viviam em famílias chefiadas por um pai poderoso, que reservava todos os relacionamentos sexuais para si e que matava ou mandava embora seus filhos homens, a quem ele via como uma ameaça à sua autoridade. Então, certo dia, os filhos se reuniram, dominaram, mataram e devoraram, comeram, seu pai. No entanto, os irmãos eram individualmente muito fracos para assumir a herança do pai, logo, reuniram-se em bando em um clã ou totem e estabeleceram proibições contra o que tinham acabado de fazer, ou seja, eles proibiram matar o próprio pai e ter relações sexuais com membros femininos da própria família. Posteriormente, quando se tornavam pais, eles suprimiam a atividade sexual em seus filhos sempre que se tornava perceptível, provavelmente em torno dos 3 ou 4 anos de idade. Quando a supressão se completava, era sucedida por um período de latência sexual. Depois que essa experiência foi repetida por um período de muitas gerações, ela se tornou uma força ativa, embora inconsciente, no desenvolvimento psicossexual de um indivíduo. Assim, a proibição da atividade sexual é parte de nossa dotação filogenética e não precisa de experiências pessoais de punição das atividades sexuais para reprimir o impulso sexual. Freud, 1926-1951b, apenas sugeriu essa hipótese como uma explicação possível para o período de latência e foi cuidadoso em assinalar que isso não estava apoiado por dados antropológicos. A continuação da latência é reforçada pela supressão constante da parte de pais e professores e da parte de sentimentos internos de vergonha, culpa e moralidade. O impulso sexual, é claro, ainda existe durante a latência, mas seu alvo foi inibido. A libido sublimada agora se apresenta em realizações sociais e culturais. Durante esse tempo, as crianças formam grupos ou turmas, uma impossibilidade. Tabela 2.1 Caminhos paralelos das fases fálicas masculina e feminina simples. Fase fálica masculina 1. Complexo de Édipo, desejos sexuais pela mãe, hostilidade pelo pai. 2. Complexo de castração na forma de ansiedade de castração abala o complexo de Édipo. 3. Identificação com o pai. 4. O superego forte substitui o complexo de Édipo completamente dissolvido. Fase fálica feminina 1. Complexo de castração na forma de inveja do pênis. 2. O complexo de Édipo se desenvolve como uma tentativa de obter um pênis, desejos sexuais pelo pai, hostilidade pela mãe. 3. Percepção gradual de que os desejos edípicos são autodestrutivos. 4. Identificação com a mãe. 5. O superego fraco substitui o complexo de Édipo parcialmente dissolvido. Face _ 02. Em 31-27 de outubro de 14:15 horas e 16. 32 Feist, Roberts.
Durante o período infantil, quando o impulso sexual era completamente autoerótico. Período genital. A puberdade sinaliza o redespertar do alvo sexual e o início do período genital. Durante a puberdade, a vida sexual difásica de uma pessoa entra em um segundo estágio, o qual tem diferenças básicas em relação ao período infantil. Freud, 1923-1961b. Primeiro, os adolescentes abandonam o autoerotismo e direcionam sua energia sexual para outra pessoa. Segundo, a reprodução agora é possível. Terceiro, embora a inveja do pênis possa perdurar nas meninas, a vagina finalmente obtém o mesmo status para elas do que o pênis tinha durante a infância. Paralelamente a isso, os meninos agora veem o órgão feminino como um objeto desejado, em vez de uma fonte de trauma. Quarto, todo impulso sexual assume uma organização mais completa, e os impulsos componentes que haviam operado de forma um tanto independente durante o início do período infantil ganham um tipo de síntese durante a adolescência. Assim, a boca, o ânus e outras áreas produtoras de prazer assumem uma posição auxiliar dos genitais, que agora possuem supremacia como zona erógena. Essa síntese de eros, o status elevado da vagina, a capacidade reprodutiva do impulso sexual e a capacidade das pessoas de direcionar sua libido para o exterior, em vez de para o self, representam as principais distinções entre a sexualidade infantil e adulta. Em vários outros aspectos, no entanto, eros permanece imutável. Ele pode continuar a ser reprimido, sublimado, ou expresso na masturbação ou em outros atos sexuais. As zonas erógenas subordinadas também continuam como veículos de prazer erótico. A boca, por exemplo, retém muitas de suas atividades infantis. Uma pessoa pode deixar de sugar o polegar, mas pode acrescentar o tabagismo ou o beijo prolongado. Maturidade. O período genital começa na puberdade e continua por toda a vida do indivíduo. Esse é um estágio atingido por todos que alcançam a maturidade física. Além do período genital, Freud fez alusão, mas nunca conceitualizou completamente, a um período de maturidade psicológica, um estágio alcançado depois que a pessoa passou pelos períodos evolutivos anteriores de maneira ideal. Infelizmente, a maturidade psicológica raras vezes acontece, porque as pessoas têm muitas oportunidades de desenvolver psicopatologias ou predisposições neuróticas. Mesmo que Freud nunca tenha conceitualizado por completo a noção de maturidade psicológica, podemos fazer um esboço dos indivíduos psicanaliticamente maduros. Tais pessoas teriam um equilíbrio entre as estruturas da mente, com o ego controlando o id e o superego, mas, ao mesmo tempo, permitindo desejos e demandas razoáveis. Ver Fig. 2.3. Portanto, os impulsos do id seriam expressos de modo honesto e consciente, sem vestígios de vergonha ou culpa, e seu superego avançaria para além da identificação e do controle parental, sem remanescentes de antagonismo ou incesto. O ideal de ego seria realista e congruente com o ego da pessoa e, de fato, a fronteira entre seu superego e seu ego se tornaria quase imperceptível. A consciência desempenharia um papel mais importante no comportamento das pessoas maduras, que teriam apenas uma necessidade mínima de reprimir os impulsos sexuais e agressivos. De fato, a maior parte das repressões de indivíduos psicologicamente saudáveis emerge na forma de sublimações, em vez de sintomas neuróticos. Como o complexo de Édipo de pessoas maduras está por completo ou quase por completo dissolvido, a sua libido, que anteriormente era direcionada para os pais, seria liberada para procurar o amor terno e sensual. Em resumo, as pessoas psicologicamente maduras passariam pelas experiências da infância e da adolescência no controle de sua energia psíquica e com seu ego funcionando no centro de um mundo consciente em constante expansão. Aplicações da teoria psicanalítica. Freud foi um inovador atento, provavelmente mais preocupado em construir a teoria do que tratar pessoas doentes. Ele passou boa parte de seu tempo realizando terapia não somente para ajudar os pacientes, mas para obter uma compreensão da personalidade humana necessária para explicar a teoria psicanalítica. Esta seção examina a técnica terapêutica inicial de Freud, sua técnica posterior e sua visão sobre os sonhos e os atos falhos inconscientes. A técnica terapêutica inicial de Freud. Antes do uso mais passivo da técnica psicoterápica de associação livre, Freud se apoiou em uma abordagem muito mais ativa. Em estudos sobre a histeria, Breuer e Freud, 1985-1955, Freud descreveu sua técnica de extração das lembranças infantis reprimidas. Eu colocava minha mão na testa do paciente ou pegava a sua cabeça entre as minhas mãos e dizia: "Você vai pensar nisso sob a pressão da minha mão. No momento em que eu relaxar a pressão, você vai ver algo à sua frente ou alguma coisa virá à sua mente. Apegue-se a isso. Isso será o que estamos procurando." Bem, o que você viu ou o que aconteceu com você? Nas primeiras ocasiões em que fiz uso deste procedimento, eu mesmo fiquei surpreso em descobrir que ele produzia os resultados precisos de que eu necessitasse. P. 110, 111. Fez underline 02. 27 de outubro de 14:15 h 16. Teorias da personalidade 33. Na
verdade, um procedimento altamente sugestivo como esse muito provavelmente produziria os resultados exatos que Freud precisava, ou seja, a confissão de uma sedução infantil. Além do mais, enquanto usava a interpretação dos sonhos e a hipnose, Freud dizia a seus pacientes que esperassem que cenas de experiências sexuais da infância aparecessem. Freud, 1896-1962. Em sua autobiografia, escrita quase 30 anos depois que abandonou a teoria da sedução, Freud, 1925-1959, afirmou que, com a técnica da pressão, a maioria de seus pacientes reproduzia cenas da infância nas quais eram seduzidos sexualmente por algum adulto. Quando foi obrigado a reconhecer que essas cenas de sedução nunca haviam acontecido e eram apenas fantasias que meus pacientes tinham construído ou que talvez eu mesmo as tenha forçado, grifo nosso, fiquei por algum tempo completamente perdido. P. 34. Entretanto, ele ficou perdido por um período muito curto de tempo. Poucos dias depois de sua carta a Flies, de 21 de setembro de 1897, ele concluiu que os sintomas neuróticos não estavam relacionados diretamente a eventos reais, mas a fantasias. Eu tinha de fato tropeçado pela primeira vez no complexo de Édipo, Freud, 1925-1959, p. 34. Com o tempo, Freud percebeu que sua tática altamente sugestiva e até mesmo coercitiva tinha estimulado lembranças de sedução em seus pacientes e que ele não possuía evidências claras de que essas lembranças fossem reais. Freud foi cada vez mais convencendo-se de que os sintomas neuróticos estavam relacionados a fantasias infantis, e não à realidade material. Assim, de forma gradual, adotou uma técnica psicoterápica mais passiva. A técnica terapêutica posterior de Freud. O objetivo primário da terapia psicanalítica posterior de Freud era trazer à tona lembranças reprimidas por meio da associação livre e da análise dos sonhos. Nossa terapia funciona transformando o que é inconsciente em consciente, e ela funciona somente quando estiver em uma posição de efetuar essa transformação. Freud, 1917-1963, p. 280. De forma mais específica, o propósito da psicanálise é fortalecer o ego, torná-lo mais independente do superego, ampliar seu ângulo de percepção e aumentar sua organização, de forma que ele possa se apropriar de porções novas do id.